Oi, tudo bem? Aqui o Edmar, tô aqui de novo para a gente falar sobre astrologia, falar um pouco sobre o panorama da semana. E aí até gostaria de perguntar para vocês, né, quem não teve aí uma vontade de organizar melhor, né, o seu escritório, o seu trabalho, o seu posto de trabalho, talvez a sua dieta, talvez a sua rotina de exercício, né? Quem não teve esses assuntos, né, em pauta esse final de semana? Ou talvez se predispôs, né, a ter um planejamento é, financeiro melhor, né, talvez procurou estudar sobre o assunto. Eu acho que quando a gente pensa no signo de Virgem, a gente sempre vai pensar, né, na nossa necessidade de organização e de aprimoramento, né? E é importante, né, lembrar que é um aprimoramento pessoal, né? Até os 6 primeiros signos, né? Então a gente tem Áries, personalidade, a gente tem Touro, né? Como me manter, né? Gêmeos, o que eu penso, né? E como transmitir aquilo que eu penso. Câncer, minha sensação de proteção, né? Começa emocional, mas, né, tudo que está envolvido, tudo que a matéria, né, acaba moldando, né, situações onde a gente se sente confortável, né, a gente acaba se sentindo confortável emocionalmente também. Leão, né, a minha conexão com, né, o meu interno, né, com a divindade. Para quem tem a coragem de buscar isso, né, mas na maioria dos casos as pessoas vão querer ter um entendimento melhor, né, sobre o valor que elas têm, né? Acho que essa é, de uma forma geral, tudo, né, está meio baseado com o valor, né, pessoal, quanto valor a gente consegue transmitir, né, e se conectar. E aí chega a Virgem, né? Chega a Virgem querendo olhar para todo esse cenário, né, e aprimorar, né, tornar-se, a gente fala perfeição, né, buscar a perfeição, mas na verdade se dar um passo maior, né, alcançar um degrau acima daquilo que a gente é. E aí a gente acaba entendendo que tudo isso foi construído no campo do pessoal, né? E aí chega, né, o 7º signo e começa a fazer um jogo, né, transpessoal, né? E aí chega a Libra, né, e começa a transpassar esse trabalho pessoal, né? Tudo aquilo que envolvia só, né, o indivíduo agora começa a desenvolver algo além do indivíduo. Não que esses primeiros 6 signos não possam ser entendidos de uma forma transpessoal, né? Mas simbolicamente, né, eu acabo transpassando um trabalho que eu fiz, né, até agora pessoal, mas agora eu preciso envolver o outro, eu preciso envolver os outros com o qual eu me relaciono. E a gente pensa, né, a gente tem que lembrar que Libra é o signo oposto de Áries, né? Portanto, faz esse jogo, né, esse eixo, essa polaridade, né? Áries se relaciona ao indivíduo, né, o indivíduo se entendendo como, né, separado né, do todo, né, separado de outras pessoas, né, separado da natureza, né, para você entender. Esse é um processo bastante complicado, né? Hoje ele parece fácil, né, mas para vocês
meditarem, né, eu posso dizer que esse foi o grande trabalho ali, né, por exemplo, da queda dos anjos, né, ou o trabalho ali do Adão e Eva, aquela história, né, o Adão, Deus disse para Adão, não coma, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, e ali a serpente tentando, né, a Eva, né, e faz o Adão comer daquele fruto que era proibido. Esse fruto que era proibido, né, na verdade é a capacidade de pensar, né, a capacidade, porque só conhecendo o bem e o mal a gente é capaz de raciocinar, né. A nossa mente é a mente concreta, a mente básica, né, que precisa fazer comparações, né. Então foi esse quarto princípio do mental, né, que o homem herdou, né, e com ele herdou todos os seus problemas aí, porque até esse momento o homem era, né, ele era andrógeno, ou seja, tinha os dois sexos, né, e ele era vivia mais através dos seus instintos, né, que são assim como os animais, e ele era inspirado, né, pela divindade, né, mas a divindade não tinha ali o veículo mental, né, para dar um entendimento ao homem. Então hoje nós podemos nos conectar, né, com o espiritual, né, graças a esse trabalho. Esse trabalho, se vocês quiserem pesquisar aí no livro, é o Antakarana, né, ou seja, a ponte que liga, né, o emocional, né, a ponte que liga o emocional ao espiritual é a mente, né, e a gente só ganha essa mente, a gente só sabe quem a gente é independente, né, do meio, independente das outras pessoas, porque a gente, né, de certa forma é um pouco egoísta, né, a gente se entende como um ser separado do resto. Aí a gente entende que esse foi um limite, mas, né, que o próximo limite, né, a próxima barreira é a gente voltando, né, ao estado inicial, entendendo quando a gente, né, se encontra com o espiritual dentro de nós, que a gente, né, faz parte de um todo maior, né. Eu não vou entrar muito nessa reflexão filosófica, mas só para deixar aqui para vocês, né, que é um caminho, é uma necessidade do ser humano, é se entender-se como um ser separado, mas que a nova fronteira, vamos dizer assim, a nova fronteira do ser humano é se conectar com o seu íntimo, né, e através dessa conexão entender que faz parte, né, de uma família, né, de uma hierarquia, de uma união muito maior, né. Isso, se vocês pegarem todas as religiões, vocês vão achar esses princípios que eu estou falando aqui, né, com nomes diferentes, talvez exposições, né, ou didáticas diferentes, mas sempre o mesmo princípio. Bom, e aí eu falei para vocês a questão de Ares, né, que é essa necessidade de ser, né, alguém, e ser alguém agora vai ser alguém que tem sucesso, que é alguém que tem vontades, que tem desejos, que tem, né, uma série de coisas. Então aí a gente entende o signo de Ares. Quando a gente chega no signo oposto, que é Libra, né, que eu contei aquela história no começo, que primeiro a gente faz um trabalho pessoal, para agora em Libra começar um trabalho transpessoal, né, é o começo desse trabalho, né, de a gente acabar entendendo que talvez a gente não se contente só com nós mesmos, né, que a gente precise da troca, precise da relação, precise, né, compartilhar, né, com as pessoas, né, o que a gente é, o que a gente gostaria de ser, o que a gente espera, né,
dessa relação, espera dos outros. Então é um trabalho, né, que a divindade vem fazendo aí há anos, né, e sim, o caminho, né, que a divindade encontrou para fazer esse trabalho chama-se família, né? Eu sei que nos dias de hoje, né, os valores da família não são tão importantes assim, ou eles estão se modificando, né? A gente não tem mais vamos dizer assim, um norte, né, do que a gente possa entender como família, mas é a instituição, né, onde a gente acaba entendendo, né, entendendo esse jogo, né, que é um jogo bastante complexo, porque tem a questão do pensamento que eu falei para vocês, né, você entender que você é um indivíduo separado dos outros, né, isso é necessário, né, e aí você começa a ter os conflitos. Você vai ter o conflito com, né, a sua primeira ideia de ânimos, que é o seu pai, a sua primeira ideia de ânima, que é a sua mãe. Aí isso vai começar a formar, né, em você um caráter. E essa ideia, essas ideias de ânima e ânimos, elas têm um peso muito grande, né, nessa formação do caráter, porque se você é homem, né, e você olha, né, você enxerga a sua mãe como sua primeira ideia de ânimo, ou seja, animar aqui como a nossa conexão, né, com o íntimo, né, o ânimo para o homem é a conexão com a sua alma, assim, aquilo é como se fosse um espelho da alma do homem, né, porque o homem é ânimos, né, externamente. Então todo contato, toda relação que o homem tem com qualquer tipo de mulher, né, vai de certa forma espelhar, né, esse coração, essa alma do homem. Então o primeiro contato com a mãe, né, muitos homens vão identificar os valores da mãe, né, como deles. Eles muitas vezes eles não vão expressar isso, mas lá dentro esses valores são formados. Depois ele vai se relacionar com outra mulher, vai, né, adicionar outros valores, né, de outras mulheres. Isso é um jogo, né, onde a gente acaba de certa forma enxergando nós mesmos, né? As pessoas servem, né, de espelhos para que a gente possa enxergar, né, para que os homens possam enxergar a sua ânima, né, e as mulheres possam enxergar o seu ânimo, né, que é assim a personalidade feminina. Então são duas ideias, né, trazidas aí por Carl Gustav Jung, que nas tradições, né, no processo de iniciação você vai encontrar outros nomes, né, mas representam esse retorno, né, do indivíduo que era andrógeno, né, de uma hora para outra ele se descobriu um indivíduo, né, ele era andrógeno e instintivo. Depois acontece lá a queda dos anjos, as questões ali com Adão e Eva, e aí ele, de repente, ele aprende a pensar, né, e ele agora não é mais andrógeno, não tem mais os dois sexos, né, agora ele precisa do outro sexo, né, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. E aí ele vai viver esse processo, né, através dessa questão, né, sempre de certa forma projetando o seu eu interno no outro. Então a família, de certa forma, é isso. A família é uma forma de realizar todo esse processo de uma forma organizada, né, de uma forma onde no final
você produz frutos, né, que são os filhos. Então, e isso é bastante interessante que a gente pense dessa forma, né, porque toda relação, né, a gente poderia trazer vários poetas ou vários filósofos aqui para falar isso, mas toda relação, né, ela precisa, né, de vontade, as pessoas precisam, né, ter a vontade de se relacionar e precisam do desejo ali de realmente produzir algo, seja uma família, seja alguma coisa que precisa ser construída, né, mas toda relação deveria ter um propósito, né? Afinal de contas, né, a gente não pode esquecer que, né, o princípio ariano nosso preza pela independência, preza pela, né, mas a gente precisa, aquela história, né, sozinho a gente vai longe, né, mas, né, com o outro a gente vai mais longe, né? Então essa ideia, né, de relacionamento, né, a divindade tomou, né, e construiu a ideia de família. Talvez eu sei que talvez eu esteja parecendo meio moralista aqui, né, meio tentando impor uma condição correta de se viver, né? Mas não é isso. Eu sei que hoje em dia existem várias outras ideias acrescentadas a essa da família, né? E que eu não consigo resumir tudo isso aqui num vídeo falando de astrologia, mas eu queria trazer toda essa história que eu contei para mostrar para vocês que o princípio libriano ele está totalmente ligado a tudo isso que eu falei, porque é na mediação, na negociação, na simpatia, na vontade de satisfazer o outro, né, que talvez seja o caminho mais correto da relação, né? E aí eu vou chegar, né? Eu falei do propósito da relação, né? Então tudo isso está relacionado com a palavra amor, né? Você vai querer dar o melhor de si, você vai querer que o outro se sinta bem, você vai querer que receber talvez né, o bem que você fez, você vai querer receber, né, como alguém que compartilha, né, o seu alimento, como alguém que compartilha, né, aquilo que tem, né, tudo isso está relacionado com a palavra amor, né, com a palavra justiça, com a palavra equilíbrio, né, tudo isso tem a ver com esse princípio. E aí eu contei essa história para que vocês entendam que a gente, por mais complicado que esteja, né, tudo isso que eu falei, né, sobre amor, relacionamento e tudo mais hoje em dia, por mais talvez desconectado da ideia, né? E aí eu digo em relação a movimentos, né? Movimentos de tipo mulheres e homens, uns parece que os homens sabem como viver, as mulheres sabem como viver, e aí existe uma disparidade entre os dois grupos, né? Mas aí também vem a falta, né? Depois de um certo tempo vem a falta, e aí as pessoas mudam de opinião, né? Então tudo isso está aí, né, no mundo que a gente vive. Eu não quero comentar nenhum, porque se eu comentar qualquer exemplo aqui, vou parecer que eu sou favorável ao caso, mas acho que a mensagem de hoje fica assim: a gente tá com Vênus
Vênus em Leão, entendendo o nosso valor pessoal. A gente tem uma baita oportunidade de encontrar nosso valor, né? Sem encontrar nosso valor e receber reconhecimento, né? De uma forma mais simples e falar a palavra pura, né? Mas uma forma mais simples e ingênua possível, né? Essa Vênus faz contato com Marte, que está em Libra, né? Então essa criança interior, esse indivíduo mais ingênuo e autêntico, ele tem assim a capacidade, né, de se mostrar como alguém realmente participativo, alguém realmente colaborativo com Marte, né, em Libra. Então acho que dessa combinação sai muita coisa boa. A gente tem, né, o Sol ali que nessa semana sai de Virgem e vai para Libra, também indo colaborar com esse processo, né, de nos ajudar a nos relacionar. E Mercúrio, né, estava retrógrado, agora está direto, então Mercúrio todo esse processo continua, né, nos ajudando a melhorar, né, a se aprimorar ou melhorar os processos, né, que a gente tem na nossa rotina. Então tudo colabora, né, para que a gente possa realmente ser alguém colaborativo, realmente ser alguém que consegue, né, se relacionar, consegue compartilhar, né, as coisas com os outros, consegue amar, né, porque amar também é se doar, né, ou querer dar o melhor de si, né. E aí a única coisa que eu vejo assim de um pouco de negativo é que nesses dias, né, a Vênus faz quadratura ali com Júpiter, então esse final de semana está fazendo quadratura com Júpiter, né, então a gente pode ficar um pouco eufórico, né, quando transmite a nossa imagem, ou talvez fazer aquela confusão, né, das questões, o que eu tenho, né, o meu valor vem do que eu tenho, né, a gente, por mais esforço que a gente tenha feito na vida, a gente não consegue desvencilhar, né, o que a gente é do que a gente tem, né, mas tudo isso são problemas, assim, hoje em dia, que está muito ligado aí com a ostentação, essas coisas, mas a gente não deve, né, se deixar de encontrar o nosso valor e se sentir bem com isso, né? A gente tem que expressar, mostrar o que a gente é, mostrar quem a gente se tornou, de uma forma natural, né? Falo natural, né? Mas sem a necessidade da ostentação, né? Mas a gente deve sim mostrar que a gente já realizou na vida, quem a gente se tornou, né? E para quem está disposto, porque é um trabalho difícil hoje em dia, né, mostrar quanto de amor a gente pode dar. A gente pode ser simpático, né? A gente pode ser cordial, a gente pode ser charmoso, né? Tudo isso está relacionado com esse Marte em Libra, como eu disse nas outras semanas. Marte em Libra é um Marte fraco, não é um Marte forte. Não espere
ações heróicas, não espere uma explosão de agressividade, né, de auto-vontade, porque Marte em Libra é um Marte mais negociador, mediador do que um Marte guerreiro, né? Por quê? Porque aqui Marte não está lutando só pelas suas causas, né, pelos seus desejos, está olhando, tentando lutar pelos desejos das pessoas, né, da quem ele gosta, da quem ele conhece, de quem ele realmente se relaciona, né? Então, não sei se eu fiquei... hoje eu acho que eu fui meio confuso nas minhas explicações, mas não consegui chegar numa síntese muito boa, mas para mim, né, para mim a síntese é clara, né? A gente vai chegar, né, na próxima lua nova, que é ali naquele eclipse, né, do final do mês, né, com essa questão do relacionar-se, né, a gente deveria chegar muito bem, né, muito bem resolvido, porque como eu disse, a base, né, tá ali, o eclipse acontece ali, a conjunção do Sol com a Lua, e no do Sul. No do Sul é a base, né, ou o passado, né, aquilo que a gente construiu com o passado. Então a gente deveria estar com nossa capacidade de relacionar-se com o meio na melhor forma possível para projetar isso, né, de uma forma ariana e começar algo, né? Mas tem todas essas questões, né? Eu acho que o que pode mais atrapalhar é a crítica de Virgem, né? Nesse momento desse eclipse, a Vênus estará não em Leão, mas em Virgem, então a crítica ainda será uma questão. E todo esse processo da Vênus em Leão, né? Se a gente realmente construiu esse contato com a nossa autoestima, se a gente realmente construiu esse contato com nossa auto-vontade, né? Acho que é um trabalho difícil, né? Na verdade todos nós estamos fazendo esse trabalho, mas é um trabalho que a gente não faz hoje, né? Não começou hoje, a gente começou há milhares de anos ainda. É um trabalho que o homem começou há muito tempo, né? A gente repete as lições, repete, né? Como a gente repetisse de ano, mas a gente sempre aprende mais um pouco, né? Eu acho que é isso, né? Deixa eu passar aqui os dias, né, para mostrar a lua, né, o movimento da lua para vocês, e a gente vai chegar também uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar aqui durante o vídeo. Deixa eu mudar aqui. A gente vai chegar na lua crescente que está em Capricórnio, né? É uma lua crescente interessante aí pra gente falar. Se eu chegar no dia dela aqui eu comento. Então hoje, dia 17, né, a lua fez a lua nova aqui em Virgem. No dia de ontem a lua fez uma conjunção com Marte, né, que sempre deixa a gente mais animado, mais energético, né, mais fisicamente até mais motivado. E hoje, domingo, ela está aqui ainda em Libra, né, seguindo caminhando aqui para Escorpião. A lua em Libra é uma lua que sempre vai prezar aí pela estética, né, a gente se sentir talvez esteticamente bonito, né, a gente ter um apreço maior, né, com a nossa aparência, com a nossa apresentação. Então acho que aí
deve ter sido um final de semana aí bastante positivo para quem tinha que, por exemplo, fazer uma apresentação ou que deveria talvez falar, né? De uma forma, dar uma aula. Deve ter sido um final de semana bastante interessante aí. E aí quando a gente passa aqui pro dia 18, a gente tem a lua Escorpião, né, fazendo um bom aspecto aqui para Saturno, que está em Peixes, e para Mercúrio, que está em Virgem, né? Bom, é um ótimo dia para você ir fazer algum tratamento, né, ou fazer um exame, ou fazer algum procedimento relacionado à saúde, né? A gente envolve aqui Escorpião, que tá ligado com a cura, Virgem tá ligado com a própria medicina e com essa autoanálise, né, essa questão da avaliação, e Saturno aqui em Peixes, né, talvez indicando aí a necessidade de ir ao médico, mas é um ótimo dia para isso. Também é um ótimo dia para fazer qualquer coisa que você precise ter conseguir uma profundidade maior nas suas emoções, né? Talvez uma consulta, também um psicólogo, né, um astrólogo, também um ótimo dia. É um dia onde você talvez possa ter uma facilidade de acessar, né, o seu lado emocional com mais facilidade. A gente vê aqui nesse finalzinho, né, de Virgem, o Sol aqui passando no finalzinho de Virgem, a gente vê esse grande trígono se formando aqui, que ele é muito interessante porque ele reforça muita nossa capacidade de lidar com o dinheiro, né? Lidar com o material, né? Desde a saúde propriamente dita, o nosso corpo é material, é feito de matéria, elemento terra, então até lidar com o trabalho e com o dinheiro, né? Então boa capacidade de planejamento, ideias criativas, né, soluções criativas para problemas, né, por exemplo, você está produzindo algo, né? Então, você tem um produto, mas você tem uma dificuldade em determinado processo, em determinada etapa, né? E aí, nesse momento aqui pode surgir ideias boas, né, de resolver problemas práticos e físicos, práticos e lógicos, práticos e físicos. E aqui, né, como eu disse para vocês, aqui a Vênus em Leão, fazendo essa quadratura com Júpiter, que eu falei para vocês, né, no exagero não exagerar nesse autoexpressão. Você deve se mostrar, você deve ficar feliz com o que você conseguiu construir, com o que você né? Mas muitas vezes as pessoas vão querer exagerar no campo material, né? Eles vão muitas vezes confundir valor assim, pessoal, né? Valor moral, seu valor como pessoa, né, como indivíduo, com o valor com que você tem, né? Então, só um pouco de cuidado com isso, mas pode esbanjar autoexpressão e autoconfiança, né? Autoestima, porque todos nós devemos aproveitar essa Vênus aqui, que saiu da retrogradação e está voltando aqui pelos graus de Leão, realmente reforçando esses pontos, né? Então, depois a gente vai ter uma quadratura com Urano, né? Que vai ser os mesmos assuntos, só que agora com um ingrediente da surpresa, né? Algo pode acontecer repentinamente, de forma surpreendente, ou você pode ter um grande ganho, né? Uma grande perda, né? Então
mas os assuntos são os mesmos, né? Então, digo isso até porque aqui no próximo dia essa deixa eu tirar aqui, ó, isso, essa Lua, ela faz uma oposição para esse Júpiter, depois para Urano aqui, e aí todos esses planetas vão formar, né, uma quadratura T aqui, né, envolvendo Vênus, Lua, Júpiter e Urano, né? Então aqui é aqueles momentos onde a gente talvez encontre alguma resistência, né? Ou a resistência é externa, né? Na vida, a vida vai te envolver em alguma situação de problema, alguma coisa, ou a resistência é nossa, né? A resistência de Lua e Escorpião. Então, uma resistência, né, a mudar aquilo que sente, né? Então, um apego aos seus próprios aos seus sentimentos, né? E quando a gente fala sentimento, né, pode ser algo traumático, né? Uma situação onde você onde a sua vontade não é respeitada, onde você de repente queria fazer alguma coisa, mas o meio, né, as pessoas não deixaram, onde os seus sentimentos, eles são machucados, porque a gente está falando dois elementos, né, que significam, que nos trazem a questão dos sentimentos, o signo de Escorpião e a Lua, né? Então, tentem, se passar por situações difíceis, tentem não se magoar com elas, né? Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Tentem não ficar magoados com as situações. O lado de Vênus são situações, né, talvez essas situações sejam de alguma forma desafiadoras para a nossa autoestima. Talvez a gente se sinta desafiado, né, porque os nossos desejos, ou seja, as nossas emoções não estão sendo respeitadas. E o Júpiter e Urano em Touro né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então a gente pode se sentir incomodado porque a gente tem que agir diferente, porque a gente não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então a gente tem resistência em todos esses campos aí. Então não quero mudar a minha forma de agir. Lua, não quero mudar a minha forma de sentir. E Vênus, né, em Leão, não quero mudar a minha forma de me expressar. Então tem todo esse contexto aí, mas, né, a Lua anda rápido, então isso acontece no dia 19 e depois a gente vai pro dia 20, onde a Lua, né, vai mudar aqui de Escorpião para Sagitário. Nessa mudança, né, a Lua faz esse aspecto aqui também, que é bastante interessante, a gente chama de retângulo mágico, né? Não é um retângulo mágico, sim. Na verdade, é que eu não tenho um mapa aqui, né? Na mudança do dia 19 para o dia 20, em algum momento aqui a Lua vai passar num ponto aqui que ela vai fazer um triângulo mágico perfeito aqui, né? Com Sol, Netuno, Júpiter, né, e Urano. Então é um momento bastante interessante aqui, onde todos esses planetas se ajudam mutuamente, né? Então a Lua em Escorpião dá uma certa profundidade emocional, Netuno em Peixes, profundidade emocional com compreensão, né? E tem o lado Terra aqui, que é o Sol em Virgem, exatamente
o lado prático, né? Saber usar isso de uma forma prática, né? E de uma forma que produza algo, né? Material, algo físico, né? Os planetas aqui em Touro. E além disso, né? A gente tem um grande trígono aqui sendo formado com Plutão em Capricórnio, então, ou seja, uma grande do dia 19 de setembro ao dia 20 de setembro, a gente tem uma grande harmonia, né, entre planetas que estão no elemento Terra e pontos positivos, né, que estão no elemento Água, né. Então os dois elementos se combinam, né, se completam, né. Água completa a Terra, água dá a sensibilidade, né, e a emotividade, né, que Terra precisa. E Terra dá o pragmatismo, né, e a praticidade que a água precisa. Então, um grande momento aí também para tratar todas essas questões, tanto as questões materiais, né, e financeiras, como as questões emocionais, né. A gente tem os signos de Terra dando um pé no chão, uma base, né, prática, para a gente entender os nossos sentimentos, e a gente tem os signos aí que todos são, é bom observar que são todos elementos, né, femininos, né. Então a Lua com Escorpião, que é um signo do elemento água, com Netuno, que é o próprio regente de Peixes, em Peixes, né. Então muita sensibilidade, né, podendo se conectar com muita praticidade, né. Aí a gente tem que ser capaz de fazer isso. Muitas vezes a gente não é. Muitas vezes a gente vai escolher um lado. Olha, eu sou muito sensível. Tudo que você está me falando de prático eu não entendo, e vice-versa, né? Mas se a gente é capaz, né, de entender os dois lados, a gente ganha muito. E aí a Lua entra em Sagitário, dia 21, né, vai fazer bons aspectos aqui, né, para os signos que estão, né, nos outros elementos aqui. Então agora a Lua em Sagitário faz um trígono para Vênus em Leão, que é um sextil, desculpa, um trígono para Vênus em Leão. Só esse trígono aqui já é assim, uma explosão aqui de bom humor e alegria, né? Mas as duas, né, tanto a Lua em Sagitário como a Vênus em Leão, também faz um sextil para Marte em Libra, né? Então assim, todas as situações onde você for levado para extroversão, para autoexpressão, né, para situações onde você pode falar, expor, né, vender o seu peixe, né, ou o seu produto, né, todas essas situações estão muito potencializadas esse dia 21 aqui, né. Então a gente tem a confiança, né, e a alegria de Leão, a gente tem a fé, né, e a alegria de Sagitário, e a gente tem, né, o potencial do relacionar-se com o Marte aqui em Libra. Tudo isso à nossa disposição. Dia 22 de setembro, a gente tem a Lua ainda em... Deixa eu até ver que dia que é dia 22. 22 é sexta-feira. Sexta-feira, então, é um dia onde a gente vai ficar um pouco mais disperso, né? Porque a Lua saindo aqui de Sagitário faz uma quadratura T aqui com Netuno em Peixes e com o Sol que está no último grau de Virgem aqui.
né? Então a gente está trabalhando, a gente queria estar na festa. A lua em Sagitário aqui. Ou talvez num ambiente mais íntimo, onde a gente se sinta compreendido aqui, né? Então, de qualquer forma, a gente está no trabalho, mas está pensando em outras coisas aqui, né? Então um pouco difícil de se concentrar, né? A gente acaba sendo um pouco mais disperso. Deixa eu ver se eu passei. Vou chegar na lua crescente ainda. Dia 23, sábado. Agora eu faço um grande trígono aqui, mais um grande trígono de terra, mais um momento aqui onde a gente pode pensar desde a nosso planejamento financeiro, né, até o nosso planejamento dietético, de exercício, né, tudo aquilo que envolve elemento terra, muito favorável, muito favorecido aqui. Então a gente tem um grande trígono aqui com a Lua em Capricórnio, né, o Mercúrio em Virgem, né, e os planetas aqui que estão em Touro, Júpiter e Urano. E aí, vou passar mais um dia aqui. No dia 23 o Sol entra em Libra, né? Dia 23 o Sol entra em Libra. E aí no dia 24 a Lua ela na verdade, então, acho que eu mostrei errado aqui. Vou voltar. Isso mesmo. Na verdade, aquela sexta-feira que eu comentei, que é a sexta-feira da dispersão aí, né? A gente vai ficar muito, a gente vai estar trabalhando, mas a gente vai estar querendo fazer outra coisa. É exatamente a Lua, né? Que acontece, na verdade ela não acontece em Capricórnio, ela vai acontecer em Sagitário, né? Então espero que cresça para vocês aí o bom humor, alegria, jovialidade, né? O clima mais positivo, né? Mais alto astral, né? Que Sagitário pode ter aí, entendeu? Então, e aí, começa na sexta-feira, pode envolver exatamente isso. Você está no seu compromisso de trabalho ali, você está naquela situação onde você está ali compromissado com o que está fazendo, mas a sua cabeça está na festa, está no happy hour, né? Então está na confraternização, né? Então é interessante observar isso, né? Então foquem no trabalho o máximo que vocês podem, né? E depois vão pro happy hour. Não tem outra coisa para dizer. E aí, só para terminar, dia 24, domingo, 24 de setembro, essa lua, né, entrou em Capricórnio, ela formou aquele grande trígono aqui no dia 23, né, um bom contato aqui nos planetas, né, nos signos de terra. E aí no dia 24, domingo, a lua já faz um excelente aspecto aqui, que envolve já o Sol já em Libra, né? A Lua em Capricórnio, conjunto aqui com Plutão, né? E Netuno, consequentemente aqui. Então aqui o Sol já está, né, com essa ideia do relacionar-se, recebendo, né, dos seus contatos sociais bons sinais de aceitação, né, bons sinais
bons sinais, né, que esse relacionamento está ocorrendo de uma forma positiva. A Lua em Capricórnio, embora a Lua em Capricórnio seja mais não seja uma Lua muito empolgada, uma Lua muito animada, né, seja uma Lua mais formal, talvez essa resposta venha de uma forma mais formal, né, não com tanta animação como a gente deseja, mas ela vem, né? Essa resposta vem. E também vem a resposta aqui do Netuno em Peixes, ou seja, ao mesmo tempo que existe uma aceitação social, também existe uma aceitação emocional aqui, né? O que eu posso dizer mais esse domingo? O Marte continua caminhando em Libra, né? A Lua também, aliás, a Vênus também continua caminhando em Leão. Nesse dia que eles fazem um sextil quase exato aqui, né? Então, que tudo aquilo que eu falei no início, né, sobre encontrar o seu valor, né, e saber, né, como se relacionar, tá tudo aí, todos os elementos estão aí, e aí a Lua vai mudando de signo e vai criando oportunidades que são aqueles grandes trígonos em terra que vão ser formados, aquelas quadraturas T, né? Primeiro com Escorpião, Leão e Touro, depois com depois uma quadratura T em signos mutáveis, né? Que o Sol, o Netuno, né? E a Lua. Então a Lua vai caminhando essa semana e vai criando N oportunidades, N situações, né? Espero que vocês aproveitem elas de alguma forma, porque são aí momentos onde a gente realmente pode aproveitar, tá? Então acho que é isso, né? Só posso desejar uma boa semana para vocês. Espero ter sintetizado, né, tudo que eu queria falar no início do vídeo. Não vou tocar mais no assunto porque não quero complicar, mas espero que vocês entendam o processo, né? Entendam agora a lição do signo de Libra, que é o relacionar-se. Você, talvez eu possa dizer isso, né? Eu possa dizer, olha, contei a história no começo ali, a gente fez um esforço tremendo, né, para o ser humano ter esse princípio de entender-se como um ser, né, que todo o processo da construção do mental, né, da razão do homem. O signo de Libra, agora o signo de Libra, os outros signos também, eles vão começar a fazer como se fosse um retorno, né? Olha, eu sei que eu sou um ser, eu sei que eu sou um indivíduo, eu sei que eu tenho eu sou separado dos outros, mas o quanto eu estou disposto a me relacionar com o outro e nessas trocas, né, nessas relações, acabar encontrando um pedaço de mim que está ali, né, refletido, né, como nos homens, né, vão se encontrar, né, na ânima da parceira, e nas mulheres vão se encontrar ali no ânimo do parceiro. Esse jogo é um jogo complicado, que vai ser contado aí, né, pelos outros 6 signos do zodíaco, né? Então é isso, acho que mais uma vez, espero não ter complicado muito a história aqui, mas só posso deixar um abraço, adeus, tchau, tchau.